Melhor me fora morrer, melhor me fora morrer. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje já é dia 12, né? Hoje é dia 12, já neste sábado. Este texto escriturístico está em 1 Coríntios 9, versículo 15, que diz assim: mas de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Esse aqui é o apóstolo Paulo falando. Para quem não sabe, a conversão dele foi muito interessantíssima. Ele encontrou com Deus no caminho de Damasco, caiu do cavalo, viu aquele clarão, uma voz falou com ele, e ele se converteu mesmo ao Senhor dos Exércitos, de tal forma que ele diz assim: do que fazer esta glória em vão. Glória, honra, fama. Então o apóstolo Paulo foi considerado um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada. E essa fama que eu falo não é de riqueza, não é de bens materiais, mas sim de comunhão com Deus. Ele se tornou até mesmo um exemplo total para as igrejas, né, da época. Aqui em 2 Tessalonicenses 3, de 7 ao 9, diz assim: porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos, pois não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém. Veja bem o que Paulo está dizendo. Antes, com labor e fadiga, trabalhamos noite e dia para não sermos pesada a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para dar-nos nós mesmos exemplo para nos imitardes. Então veja bem que Paulo teve um exemplo muito grande, apesar dele ter todo o direito como apóstolo, mas ele foi um grande exemplo. E em 1 Coríntios 11, primeiro diz assim: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Paulo, ele se sentia exemplo em tudo, mas quem julgava ele é Deus, né? 1 Coríntios 4, versículo 3 e 4 diz assim: todavia a mim muito pouco se me há de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque embora eu nada me sinta culpado, nem por isso me sinto justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então Paulo, ele era muito exemplar e ele não tinha, né, motivo de ser julgado pelos humanos, ser julgado, e nem ele a si mesmo julgava, porque Deus é que há de nos julgar, né? Paulo, ele não vivia para ele, conforme ele diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. E Paulo passou por duras provações, né? Paulo não teve vida boa, foi um apóstolo que passou por diversas provações. Em 1 Coríntios 4:11 diz assim: até a presente padecemos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e suportamos, somos difamados e exortamos, até a presente hora somos considerados como refúgio do mundo e como a escória de tudo. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos meus amados. Olha Paulo passando por isso tudo e escrevendo essa carta e dizendo, né, para vos admoestar como a filhos meus amados. Olha o amor que este cidadão tinha para com o povo. Só para complementar essa fala de Paulo aqui, aos
1 Coríntios 4:11 até o 14, eu quero ler o porquê, né, que esse homem passou por isso tudo. Aí lá em Hebreus 11:24 diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo receber o gozo do pecado. Então são opcionais essas escolhas. Paulo escolheu porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia que conhecer esse Deus verdadeiro, e foi um exemplo muito grande que ficou escrito nas Escrituras para nós hoje. E também em Hebreus 11:36 diz assim: pela fé outros experimentaram escárnio, açoites e ainda cadeias, prisões, foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O mundo não era nem digno desses homens, desses homens que viveram, nem digno deles, porque eram homens que tinham fidelidade, que andavam com Deus. Eu vou finalizar a minha fala, mas rapidamente, depois de eu falar essas explicações de Paulo, quando ele diz, eu iniciei falando, melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. O que ele quis dizer é o seguinte: melhor eu morrer do que eu escandalizar o evangelho. Alguém que teve grande exemplo em mim, agora olhar para mim e falar assim: olha lá aquela pessoa que estava pregando, estava falando isso, estava falando a verdade, olha o que ele está fazendo agora. Então, para você entender melhor a fala de Paulo, ele está dizendo: melhor me fora morrer do que eu desanimar agora no meio do caminho e ser criticado por todos, aqueles que eu ensinei, aqueles que eu disse que tem que combater um bom combate, tem que terminar a carreira. O que será agora, né? Então, por isso que ele diz: melhor me fora morrer do que alguém fazer vã, toda essa glória, toda essa honra que eu recebi da parte de Deus. Então melhor me fora morrer. Então fica aí essa explicação do que Paulo quis dizer, Não tem nada a ver em alguém que está querendo se matar, tentando suicídio, não, nada disso. Paulo aqui está falando simplesmente: melhor me for eu morrer do que alguém fazer vã essa minha glória, porque foi um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada, foi o apóstolo Paulo. Tenha um dia de vitória, povo de Deus, e que o Senhor seja contigo na sua caminhada, e que você venha ter força para conquistar todas as dádivas vindas do eterno Deus dos céus. Fica na paz do Senhor.